Olá, graças e paz, mais uma manhã com vocês neste quadro Café com Reflexão. E a ministração passada ainda acerca do capítulo 12, não é? De 1 Coríntios, capítulo dos dons. Aí eu falei para vocês operação de milagres, profecia, discernimento de espíritos e variedades de línguas. Agora, quando falando variedades de línguas, irmãos, eu quero ler um trecho para vocês compreenderem bem esta possibilidade de variedades de línguas. Quando, capítulo 2 de Atos mesmo, o Espírito Santo desce, Desce na vida da igreja de 120 irmãos, todos, versículo 4 diz, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Agora, em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que está debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estavam confusa, porque cada um os ouvia falar em sua própria língua, e todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que não são galileus todos estes homens que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua que somos nascidos? E aí vem as nações, partos, medas, elamitas, os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia e Panfília, Egito e partes da Líbia, junto de Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus quanto os prosélitos, cretenses, árabes. Todos nós temos ouvido em nossa própria língua falar das grandezas de Deus. Quando a gente para buscar uma compreensão melhor do dom de línguas, primeiro é que tem duas palavrinhas interessantes aqui para falar em línguas estranhas mesmo, ou variedades de línguas. Uma delas é glossolalia e outra é poliglota. E esta descida do Espírito Santo, quando o Espírito Santo desce em Atos 2, e todos os que estavam ali, que eram estrangeiros, homens piedosos de toda parte dos céus ou do mundo civilizado de época, ouvindo os 120 irmãos falarem, cada um estava compreendendo na sua própria língua, e isto a gente chama de poliglotismo. Mas aí, quando saindo desta proposta aqui de Atos 2 mesmo, nas outras referências, na maior parte das outras referências, nós vamos encontrar um termo chamado de glossolalia, E assim, então, quando poliglota falando em vários idiomas diferentes. Agora, a glossolalia, é o ato de falar uma língua nunca antes conhecida. Glossa é língua em grego mesmo, mas trazendo esta compreensão. E quando a gente vai trabalhar o dom de línguas mesmo, dom de língua é um dom de oração mesmo, e só fala em línguas quem está orando, e esta oração ela pode ser pessoal e ela pode ser comunitária também, e é o que a gente vai perceber. E quando a gente vai tentar analisar bem esta questão do dom de variedades de línguas, a gente deve compreender que não é uma língua só, é variedades de línguas. Paulo ele chega a propor que ele falava mais línguas do que qualquer um de sua época, mas quando chegava a hora de falar o amém, qual palavra ele iria usar? Então ele está trazendo aqui uma questãozinha da necessidade de falarmos em línguas, sim, mas de termos este zelo, este cuidado, porque falar em línguas tem a sua capacidade, tem a sua beleza e tem o seu poder. A Bíblia está falando que quem ora em espírito ora melhor, Paulo ele está falando que não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Esta compreensão aqui é que todo cristão ele só ora bem no Espírito Santo mesmo, o direcionado pelo Espírito Santo, mas esta compreensão também é que quando você está falando em línguas estranhas, aquilo que você não conseguiria verbalizar, falando do seu clamor, da sua angústia, ou tentando
buscar uma razão, uma pauta, uma questão qualquer que você não dá conta de transmitir de forma viável, o dom de variedades de línguas, ele vai trazer esta possibilidade de você poder dar conta de verbalizar para Deus o que você está querendo de fato transmitir e falar, porque de alguma forma, quando você está transmitindo e quando você está falando para Deus, Deus está entendendo. Talvez você mesmo vai ter uma dificuldade muito grande de compreender, mas o próprio Deus, ele vai estar entendendo bem o que você vai estar falando e com isto você vai estar sendo edificado. E a Bíblia, ela está nos trazendo algumas características da língua, o dom de língua mesmo, dom de falar em línguas, variedades de línguas. Estando Pedro ainda a falar, o Espírito desceu sobre todos os que ouviam a santa palavra, os fiéis judeus profundamente se admiravam, vendo que o dom do Espírito era derramado também sobre os gentios. É quando ele vai falar mesmo da mensagem do Evangelho para Cornélio. E em outra referência, Atos 19 mesmo, versículo 6, Paulo lhes impôs as mãos e o Espírito Santo desceu sobre eles e falavam em línguas estranhas e profetizavam. Não é? O dom de línguas é entendido e experimentado por aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito Santo de Deus. Agora sim, Paulo ele está nos trazendo algumas recomendações que é de suma importância também, e estas recomendações ela está pautado dentro da capacidade de falar em línguas mesmo. Ele usa isso com muita prioridade, com muita capacidade, e ele está falando no capítulo 14 ainda, fora do capítulo dos dons mesmo, como eu falei, o capítulo 12, capítulo dos dons, capítulo 13, capítulo do amor, e capítulo 14, capítulo dos dons exercitados em amor. Ele está falando que, de fato, falar em línguas tem uma relevância, porque o que fala em línguas, em outras línguas, não fala a homens, mas a Deus, pois ninguém o entende, porque em espírito fala mistérios, não é? Ele está falando isto lá no 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2 a 5, ele está mostrando algumas coisas interessantes. O que fala em línguas edifica-se a si mesmo. Depois ele está falando, ora, quero que todos vós faleis em outras línguas. Bom, então a gente vai falar, então devemos falar em línguas, não é? Só que Paulo ele está trazendo aqui uma ordem. E ele propõe, em primeiro lugar, porque o que fala em outras línguas não fala a homens, mas a Deus, pois ninguém o entende, porque em espírito fala em mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Ele está mostrando aqui que falar em línguas é bom, mas se não tiver quem interprete, ou se não tiver, e depois, se tem um profeta, ele está falando que quem profetiza ele é superior ao que está falando em línguas estranhas também, não é? O que fala em outras línguas, edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Ele está falando isto e depois ele amarra esta passagem falando, perdão, irmãos, ora, quero que todos vós faleis em outras línguas, mas muito mais que profetizeis, porque quem profetiza é maior do que o que fala em outras línguas, a não ser que também interprete para que a igreja receba a edificação. Então ele está mostrando ali esta proposta de falar em línguas como sendo uma proposta viável mesmo. Eu sinto muito bem quando eu começo a orar, logo sou tomado em línguas estranhas, e se falar, bom, mas você fala uma língua estranha, como eu vejo dentro de muitas igrejas, a pessoa tem essa abordagem de falar uma língua estranha só, e eu falo não, eu falo variedades de línguas, mesmo. Não faço disto como sendo um carro-chefe da igreja, porque a Bíblia está mostrando que 9 dons do Espírito Santo, e um deles é o profetizar, e Paulo está falando que quem profetiza é maior do que quem fala em línguas.
Por exemplo, eu conheço pessoas na igreja que nunca falou em línguas, mas com certeza tem dom do Espírito Santo, com muita maestria, com muita capacidade, com muita interesse, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, não é? E assim, não vale este pressuposto de que eu tenho que falar em línguas estranhas como evidência de que fui batizado com o Espírito Santo. Não. Isso daí é uma questãozinha que a gente traz como já sendo uma dogmatização dos dons, e não existe isso. A gente vai compreender pessoas aqui que foram tomadas em muitos dons diferentes do Espírito Santo, que nunca falou em língua ou em variedades de línguas, mas que edificou a igreja. E Paulo ele está falando o seguinte: olha, se chegar um descrente e perceber todo mundo falando em línguas, ele vai ficar em pânico, ele vai ficar preocupado, ele vai poder até escandalizar. Paulo está falando isso. Mas se chegar um descrente e encontrar pessoas profetizando, e posteriormente ele vai perceber o cumprimento destas profecias, ele vai crer. Então a gente tem que ter esta compreensão. Tem que falar em línguas estranhas? É ótimo, irmãos, principalmente quando a gente está num círculo, num culto de oração, não é? Nesse tempo de pandemia, nós estamos tendo só 2 cultos na nossa igreja mesmo. É quarta-feira, é culto de oração, principalmente para que Deus possa dirimir definitivamente esta pandemia, não é? E domingo é o nosso culto público mesmo, até não estendendo convite para ter ali distanciamento social mesmo, dentro da própria igreja, e a igreja não está abarrotada de pessoas, correndo o risco de ainda sermos acusados, não é? de estarmos permitindo a proliferação da pandemia, porque as pessoas não estão tendo o distanciamento social adequado. Então eu não estou muito preocupado com muitas pessoas dentro da igreja. Mesmo a gente até tirou boa parte das cadeiras da igreja para ficar com a quantidade menor, mas dentro de um aspecto de zelo mesmo. E com isto, na quarta-feira, os que vão orar, caso todos queiram estar transbordando em língua, todos vão estar transbordando, porque são só crentes. E é gostoso quando a gente começa a orar, de repente um irmão começa a falar em línguas estranhas, outro de repente ali já começa a falar em línguas estranhas também. Parece que tem até uma disposição motivacional. A pessoa ou o cristão vai querer buscar com mais intensidade também este dom, e acaba que muitos falam em línguas e a oração ela fica gostosa, ela fica proveitosa. E como a proposta não é mesmo estar buscando profecias ou outros dons, mas estar ali clamando pelos que estão enfermos, por aqueles que estão aí dentro de UTIs, hospitais e assim por diante, então a gente está mais clamando mesmo, rogando, guerreando espiritualmente para que o Senhor possa vir a diminuir mesmo esta pandemia até chegar a estaca zero. E como eu falo na igreja, a ciência faz a sua parte por lá, com seu tratado científico, explicando cientificamente, e a igreja faz a nossa parte de cá, não é? E uma das partes que a gente faz é orar. E, por consequência, se você está orando e se você é usado com este dom de variedades de línguas, a gente vai falar em línguas. Cientificamente isto explica? Não. A gente está preocupado com isso? Não. Porque qualquer possibilidade espiritual ela está acima da ciência. É uma questãozinha que eu gosto de abordar sempre. Porque aquilo que a ciência explica é porque pode explicar, não é? Porque tem ali um argumento sólido, empírico mesmo, experimental. E quando a gente está falando de causas espirituais, por exemplo, a gente está falando de alguma coisa muito acima do que qualquer proposta natural ou de qualquer teste científico e assim por diante. E aí Paulo continua propondo: se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar.
Há, por exemplo, tanta espécie de vezes no mundo, de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significado. Se, pois, eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aqueles que falam, bárbaro ou o idioma que não é universalmente conhecido. O significado bárbaro é este aqui, tá? E o que fala será bárbaro para mim. Assim também vós, já que estáis desejosos dos dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. Ou seja, tem 9 dons? Tem. Eu falei que toda a Bíblia a gente vai trabalhar com mais de 27 dons, não é? 27 a gente trabalha com muita facilidade. Mas no capítulo 12 do Espírito Santo, a gente pega estes 9 dons e Paulo está falando, olha, abundem nestes dons. Então não é só falar em línguas, é abundar neles. Tem 9 dons, então sai procurando e buscando de Deus, sendo vaso nas mãos do Senhor, para que de fato você possa ser usado em muitos dons mesmo. E ele continua, por isto, o que fala em outras línguas, ore para que possa interpretar. Porque se eu oro em outras línguas, bem ora o meu espírito, mas o meu entendimento fica infrutífero. Aí ele está trazendo algo que, para mim, eu não tenho tanta dificuldade. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas orarei também com o meu entendimento. Cantarei com o espírito, mas cantarei também com o meu entendimento. Geralmente eu estou falando em línguas e estou entendendo que eu estou pronunciando a Deus. Não é alguma coisa que foge à minha razoabilidade, ou à minha razão, ou à minha mente. A minha mente está entendendo o que eu estou falando, o que o Espírito está usando para que eu fale mesmo. Não falo isto para vangloriar, mas é uma capacidade que Deus me deu mesmo. Todas as vezes que estou falando em línguas estranhas, eu estou sabendo o que estou falando. E para fechar, quando eu ainda morava no Parque Ateneu, uma irmã cujo pai, com certeza já falecido também, ele desceu semi-analfabeto do Rio de Janeiro, um negro mesmo, que tinha ali o seu avô, seu bisavô, não sei, escravo, e aí gostava de vestir branco, totalmente branco, paletó branco, terno branco. Desceu para o Paraguai, não Uruguai, Paraguai, para evangelizar aquele povo. E de repente ele percebeu que a língua era complicada e ele começou a orar a Deus. Ele pôs essa irmã, testificava para a gente, a irmã Ruth, né? Pôs um caixote ali, sentou naquele caixote e começou a orar. E de início mesmo, o pessoal começou a tirar sarro daquilo, zombando daquela situação. Jogaram tomate nele, manchou o paletó. De repente ele se pôs de pé e começou a falar em línguas, não é? Supostamente em línguas, mas aí naquele contexto que falei inicial para vocês, não da glossolalia, mas do poliglotismo, e começou a falar em espanhol para aquele povo. E aquele povo foram compurgidos, e boa parte deles aceitaram a Jesus. E de uma outra feita também, um alemão que foi convidado para ir a uma igreja, e enquanto o pastor pregava, uma irmã falava em línguas. E o pastor começou a ficar irritado com aquilo, porque ele tinha convidado aquele homem com muita dificuldade para ir à igreja, e naquele momento, quando o pastor fez o apelo, aquele alemão mesmo, alemão de fala alemã, não entendia nada de português, levantou a mão e aceitou a Jesus. E o pastor pensou que fosse por ele. Será que eu me fiz compreensível ao irmão, né? Aí depois ele chegou, aceitou a Jesus, o tempo passou. À medida que o alemão foi relacionando com o pastor e compreendendo um pouco da língua portuguesa, aí o pastor fez uma perguntazinha simples para ele. Isso não é parábola não, irmãos, isso aconteceu. Você aceitou a Jesus mesmo? Foi pelo impacto da mensagem que eu trouxe naquela noite? Ele falou, não. Porque enquanto você pregava, tinha uma irmã na frente que estava falando comigo. E ela falava em alemão. E ela estava falando em línguas, não é? E então, mais uma vez, o poliglotismo. E aí, no finalzinho, quando você acabou de falar,
ela falou, pois é, se você não aceitar a Jesus agora, vai ser sua última chance. Então eu levantei e aceitei a Jesus mesmo. Então fica aí para a gente crer na possibilidade da atualização dos dons espirituais e de buscar mesmo, como Paulo está falando aqui, superabundar nos dons espirituais, né? Procurar e abundar neles para a edificação da igreja. É função de cada um de nós. E penso ter dado contribuição para vocês acerca do dom de variedades de línguas. E com isso, mais uma vez, quero deixar aí beijo no coração, beijo na alma de cada um de vocês, mas com esse pressuposto. Se você não fala em línguas, procure falar em línguas. Se você não é batizado com o Espírito Santo, procure receber o batismo com o Espírito Santo. Procure falar em línguas, procure profetizar, procure ser usado pelos 9 dons do Espírito Santo, porque Deus usa, o Espírito Santo usa aqueles que se dispõem, se predispõem, se consagram e que se dedicam. Fiquem na paz. Fala, povo de Deus! Já estão disponíveis as nossas xícaras personalizadas. Os que se interessarem, deixem um eu quero nos comentários no vídeo abaixo que logo a gente entra em contato.